Olá, boa noite. Está no ar o Cenário Econômico na nova programação da TV Brasil, agora em novo horário. E você é nosso convidado para continuar com a gente agora na nova programação. Continuamos aqui na B3, no centro da cidade de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Bom, mais um dia tenso nos mercados por conta do avanço da epidemia, da pandemia do coronavírus. Tivemos circuit breaker nas bolsas americanas e também aqui no Brasil. Pela primeira vez, o dólar fechou acima dos R$ 5 e o Nasdaq teve o pior pregão da sua história. O cenário econômico está começando. A gente começa então falando do Ibovespa, vamos direto para a tela para conferir os números. Circuit breaker foi acionado logo no início do pregão da Bolsa hoje, quando houve uma queda de 10,18% e a Bolsa caiu para 74.059 pontos. Houve então a primeira pausa do dia e depois os negócios foram retomados, mas aí não teve jeito. No fechamento, a Bolsa teve uma queda de 13,92%. Chegou na máxima do dia a 82.564 pontos e a mínima foi ainda menor do que o fechamento, 70.854 pontos, sendo que o fechamento foi de 71.160 pontos. Um movimento que, claro, acompanhou as bolsas lá fora. Ao longo do dia até houve um ensaio de recuperação, mas no final do dia o presidente americano Donald Trump falou à imprensa e disse que o surto de coronavírus deve ter aí o seu pico até agosto lá nos Estados Unidos, o que fez com que o mercado financeiro desanimasse ainda mais, o que aumentou ainda mais o nível de tensão, porque inicialmente, você sabe, as bolsas tiveram resultado negativo influenciadas pela decisão do Banco Central americano de cortar ainda mais as taxas de juros em uma banda entre 0 e 0,25%, mas já é a segunda reunião extraordinária que o Banco Central americano faz para tentar aquecer a economia, ou pelo menos evitar que a economia desaqueça tanto com o surto de coronavírus. E aí a interpretação do mercado foi de que o Banco Central americano está gastando munição e que os resultados não estão sendo vistos na prática. Por isso houve uma queda nas bolsas, depois, claro, um ensaio de recuperação, mas essa declaração do presidente americano Donald Trump no fim da tarde de que o pico do coronavírus deve ir pelo menos até agosto e que os Estados Unidos com isso devem entrar em recessão também, essa é uma previsão que já existe inclusive aqui para o Brasil, aí sim o mercado financeiro tensionou muito e nós tivemos esse fechamento do Ibovespa hoje. Vamos então para os outros índices. Xangai também em queda, 3,40% na China, Shenzhen também, 5,34%, Tóquio queda de 2,46%, e isso a gente já sabe, a China que já está ensaiando uma espécie de recuperação, já está aí se livrando praticamente do surto, saindo do surto de coronavírus, deve ser a primeira a retomar o nível de atividade econômica, mas claro, com uma economia mundial fechada, com fronteiras fechadas, vai ficar difícil o comércio internacional, inclusive para a China. Vamos para os próximos índices. Nova York queda de 12,93%, o pior índice desde 1987, e a Bolsa Nasdaq queda de 12,32%, como eu disse, o pior pregão da história da Nasdaq. Temos mais índices, temos as bolsas europeias, Londres em queda de 4,01%, Frankfurt, queda de 5,26%, Madrid, que também, assim, quase como a Itália, também está no pico do surto do coronavírus, ou próximo dele, pelo menos a gente não consegue dimensionar muito isso ainda, queda de 7,94%, Europa hoje, que é o epicentro do surto do coronavírus. Com isso, temos as ações aqui no Brasil, claro, com o Ibovespa com essa queda de hoje próxima de 14%, todo o peso pesado do Ibovespa teve queda e muita queda. Banco do Brasil, 16,69%, Petrobras, queda de 15%, Vale, queda de 9% e Embraer, 14,38%. Em busca de segurança, os investidores, claro, foram para o dólar e com isso ele fechou pela primeira vez, nós temos a tela, acima dos R$ 5,00, R$ 5,04, que foi exatamente a máxima do dia, uma alta de 4,86% e na mínima a alta foi de 4,92%.
90%. A gente teve também mais um capítulo da queda de braço da Arábia Saudita com a Rússia no que se refere ao petróleo. A Arábia Saudita, que controla a OPEP porque é o grande exportador de petróleo, decidiu baixar ainda mais o preço do barril para $25 o barril. E isso também trouxe tensão ao mercado financeiro. A gente vai falar do petróleo daqui a pouquinho, mas a queda foi de 9%. A gente sabe que essa é uma notícia ruim, apesar de parecer boa, porque nos postos de gasolina a tendência, pelo menos, é de que o combustível fique mais barato, mas fato é que a arrecadação dos estados diminui muito com o petróleo, com o petróleo em queda, com o petróleo a um preço tão baixo, e as ações da Petrobras ficam prejudicadas por conta disso também. A Petrobras, uma grande empresa importante, uma importante investidora. Tudo isso tende a colocar menos recursos na economia e a gente sabe que menos recursos na economia leva à recessão, leva pelo menos à crise. Bom, falando mais especificamente sobre o Covid-19, o governo tem uma estimativa de quanto gastaria se os pacientes fossem internados no SUS, no Sistema Único de Saúde, por conta das consequências mais graves desta pandemia, especificamente aqui no Brasil. Quem tem os detalhes, quem traz os números é Glauco Queiroz. Glauco. Olá, Vanessa. O Instituto de Estudos para Políticas em Saúde estimou os gastos do Sistema Único de Saúde com a pandemia de coronavírus no Brasil e retratou em números o que diversas fontes vêm falando sobre as limitações da rede de saúde pública. Baseado em experiências de outros países, os pesquisadores calcularam uma despesa de R$ 1 bilhão em internações caso 1% da população seja contaminada. Eles consideraram que pelo menos 5% deste público vão necessitar de hospitalização na rede pública, o equivalente a 82 mil pessoas. O resultado foi calculado com base no custo médio de internação pelo SUS por condições semelhantes ao Covid-19 em unidades de terapia intensiva. Em um cenário de infecção de 20% da população, por exemplo, o custo total chegaria perto de 19 bilhões de reais. Esse valor corresponde aproximadamente a 98% do valor total de produção hospitalar coberta pelo SUS no ano passado. Os pesquisadores concluem que são importantíssimas as tentativas de segurar a pressão de demanda hospitalar e, para isso, sugerem reforço em serviços de atenção básica e ações mais coordenadas entre agentes públicos. E ainda a necessidade dos governos provisionarem mais recursos para a ampliação de leitos, compra de equipamentos e contratação de profissionais. Na semana passada, o governo pediu ao Congresso Nacional um aporte de 5 bilhões de reais para combater o coronavírus no país. Vanessa, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E nunca é demais, o programa é de economia, mas a economia e toda a nossa vida está sendo fortemente afetada pela pandemia do coronavírus. Então, vamos às recomendações, dicas básicas de higiene para a gente evitar que o vírus seja transmitido com maior velocidade. Lembrando, a gente está falando agora da velocidade de transmissão do vírus, porque não há mais como contê-lo. Então, para a gente conseguir fazer aquela famosa curva de achatamento da transmissão, a gente tem sim que insistir nos cuidados de higiene. É a única ferramenta que a gente tem e é uma ferramenta decisiva no ritmo em que a pandemia se acelera aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha lá nas telas? Transporte público, se você puder evitar, evite, não ande de transporte público, faça teletrabalho, as escolas, universidades estão com aulas suspensas, evite. Se não puder, tente evitar os horários de pico e higienizar as mãos o tempo todo. Assim que entrar, assim que sair e enquanto estiver no transporte público, não toque no rosto, não toque nos olhos nem na boca. Máscara, apenas se você estiver gripado. Além de não servir, não ter proteção, a máscara não oferece proteção. Se houver ali um espirramento, uma saliva, transmite pela máscara. Então você vai estar só tirando uma máscara que pode faltar depois, caso a situação se agrave, se complique e há uma expectativa de que isso aconteça. Temos mais dicas de higiene na próxima tela. No trabalho, repito, se puder, não trabalhe, trabalho de casa. Se não tiver jeito, higienize os objetos de uso comum. Passa álcool gel em tudo o tempo todo. Muito cuidado ao tossir, aquela dica que a gente já conhece de usar o cotovelo. Não cumprimentar com aperto de mão, beijo, abraço. Cumprimentar de longe e também evitar comer na rua, porque é possível sim a transmissão por meio de gotículas. Temos mais dicas em casa: higienizar maçanetas, objetos, o chão. Muito cuidado com o vaso sanitário, porque a gente sabe que uma característica desse vírus, do coronavírus, é também ser transmitido pelas fezes, por exemplo. Idosos, não cumprimentar de jeito nenhum, manter distância deles e a limpeza do celular, claro, sempre com álcool 70, porque senão não higieniza. E a gente lembra sempre, né?
essa epidemia, essa pandemia, ela pode afetar principalmente os idosos, então é importante ter cuidado. Pode ser o meu pai, a minha mãe, pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu avô ou a sua avó. Se você é jovem e não está preocupado com isso porque você mora sozinho, por exemplo, se lembre que tem alguém que mora perto de algum familiar idoso seu ou com alguma outra doença pré-existente. Temos mais recomendações? Já acabou. Então nós vamos para Brasília conversar com Flávia Grossi. Perdão, vamos ao Rio de Janeiro conversar com Flávia Grossi, porque lá Rio de Janeiro teve o primeiro caso no estado de paciente em estado grave. A gente lembra que um primeiro caso foi registrado em Brasília, então, portanto, este é o segundo caso em nível nacional, o primeiro no Rio. E as medidas para que as pessoas evitem aglomerações passaram a valer e vão ser cobradas agora. Há uma certa insistência lá no Rio, as pessoas querem ir para a praia, mas infelizmente a gente vai ter que mudar os nossos hábitos culturais para evitar um problema maior. Flávia, boa noite. Oi, Vanessa, boa noite para você e para todos. O primeiro paciente com coronavírus em estado gravíssimo no Rio de Janeiro é um médico de 65 anos que apresentou sintomas de febre, tosse e dificuldades respiratórias no dia 11 de março. O paciente está internado em um hospital da rede privada da capital e não há detalhes de como ele contraiu o vírus. Este é o segundo caso grave de Covid-19 no Brasil. O primeiro é de uma mulher no Distrito Federal. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Rio já tem 31 casos confirmados da doença e 96 suspeitos. Esta tarde, o governador Wilson Witzel disse que vai decretar situação de emergência em todo o estado por causa da pandemia. Isso significa que está perto de acontecer danos à saúde e aos serviços públicos. A situação de emergência permite contratações emergenciais na área da saúde, além de determinar o fechamento total ou parcial de alguns estabelecimentos. As academias, por exemplo, devem ser fechadas. Bares e restaurantes funcionam com 1/3 das mesas. E nos shoppings, que devem abrir em apenas um turno, somente a praça de alimentação estará aberta. Na sexta-feira, o governador já tinha assinado um decreto suspendendo por 15 dias as aulas em escolas públicas e particulares, creches e instituições de ensino. Também estão suspensos eventos esportivos, shows e feiras científicas em local aberto ou fechado. Cinemas e teatros também estão suspensos temporariamente. O governador fez um apelo para que a população evite aglomeração em lugares públicos, mas muita gente não respeitou este pedido e lotou as praias da cidade no fim de semana. Hoje, carros do Corpo de Bombeiros percorreram a orla com avisos sonoros pedindo que a população não fique nas praias. Tudo isso para evitar a proliferação do vírus e o colapso do sistema de saúde. Vanessa. Obrigada, Flávia. Vamos dar uma olhada agora no balanço, nos números do coronavírus. Nós temos mais uma tela. Esses são os números aqui do Brasil. Nós temos até agora 2.064 casos suspeitos, 234 casos confirmados. Para a gente ter uma ideia, 200 até domingo. Para a gente ter uma ideia do crescimento, e a gente lembra sempre que esses números acabam ficando defasados, porque eles são atualizados com uma frequência muito maior pelas secretarias estaduais de saúde, e quando o Ministério da Saúde computa, já há um atraso. Seguimos então com os números, 1.624 casos já foram descartados até agora, o que é uma boa notícia. Aqui em São Paulo, onde há o maior número de casos, são 152, 31 no Rio de Janeiro, há casos também em 15 estados e no Distrito Federal. Vamos agora então em relação, temos aqui companhias aéreas. A gente viu hoje ao longo do dia que vários países fecharam suas fronteiras, Argentina, países vizinhos, países europeus, Estados Unidos. Com isso, a American Airlines anunciou a suspensão temporária de 70% dos voos internacionais da companhia de longa distância, as conexões todas se enxugando, o comércio internacional se enxugando, incluindo, claro, as rotas aqui para o Brasil. A medida entrou em vigor hoje e esse cancelamento vale para os trechos daqui do Brasil, são os seguintes: Nova York e Miami para o Rio de Janeiro, de Dallas, Nova York e Miami aqui para São Paulo e de Miami para Brasília e Manaus.
Tudo isso até o dia 6 de maio. A rota Dallas-São Paulo está suspensa também até o dia 3 de junho. Também as companhias brasileiras reagiram. A Azul suspendeu voos em 11 cidades e também suspendeu todos os voos internacionais, exceto aqueles que saem de Campinas. A Latam reduziu em 70% a capacidade de voos, dizendo que com isso o objetivo é preservar empregos e tentar manter o funcionamento da empresa no longo prazo. E com isso, no que se refere à Latam, 90% dessa redução de 70% se referem a voos internacionais e 40% se refere a voos domésticos. Claro, impacto nas ações dessas aéreas aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha? Gol fechou em queda de 28,02%, Azul queda de 36,87% e CVC queda de 32,25%. A gente está falando aqui da CVC, que é uma empresa de turismo que vai ser fortemente afetada. E no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. As empresas de turismo pedem ajuda ao governo. Daqui a pouquinho. Estamos de volta com o cenário econômico e vamos direto ao Rio de Janeiro. Vou conversar com Flávia Grossi, porque as empresas de turismo, claro, estão preocupadíssimas e pedem ajuda ao governo federal. Flávia, que pedido é esse? Conta pra gente. Entidades que atuam no turismo brasileiro escreveram uma carta conjunta direcionada ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. O texto diz que é a maior crise vivenciada pelo setor na era atual e que há uma previsão de altíssimo índice de falência das empresas ligadas ao setor, resultando em milhares de desempregados, o que pode gerar impactos diretos e indiretos no PIB brasileiro. A carta diz que a taxa de cancelamento das viagens em março de 2020 já é de 85%. As entidades pedem ao governo algumas medidas para socorrer o setor. Entre elas está uma linha de crédito especial com carência de no mínimo 6 meses para iniciar o pagamento. Outros pedidos foram a liberação de saque do FGTS para funcionários de empresas que exerçam atividade turística e também adiar o pagamento de impostos relativos à folha de pagamento por 6 meses. O Ministério do Turismo disse que tem trabalhado para reduzir os impactos da pandemia no setor. Vanessa. Obrigada, Flávia, pelas suas informações. A gente atualiza agora sobre os números mundiais do coronavírus. Temos mais uma tela, então, no mundo todo. 181.127 casos confirmados até agora, 7.114 mortes na China, no Japão, nas Filipinas, França, Itália, epicentro do surto agora, Espanha também enfrentando uma situação mais difícil por lá, Estados Unidos, Austrália, Holanda, Suíça, Argentina, Irã e Egito. Esses países já registraram mortes. Temos também números sobre os recuperados. 78.085 pessoas se recuperaram. A gente lembra que 80% das pessoas vai passar por esse vírus como se fosse uma gripe. O problema é mesmo aquela faixa, né, que a gente já mencionou, dos idosos ou pessoas com doenças pré-existentes. E há registros da doença, da pandemia, em pelo menos 110 países. Agora nós temos o coronavírus, nós temos esse medo da pandemia, esse impacto imenso no mercado financeiro. Agora, a grande questão é o Estado, o setor público precisa entrar com dinheiro na economia para que a gente evite uma recessão maior, para que a gente evite grandes perdas econômicas. É isso que está colocado agora, mas, apesar disso, a vida continua e, para quem tem que tocar a vida, é preciso declarar o imposto de renda. Por isso, a gente vai tirar dúvidas a respeito da declaração do imposto de renda. A gente vai conversar com o supervisor do imposto de renda na Receita Federal, Joaquim Adir, e a gente tem aqui uma série de perguntas que ele vai responder para a gente. A primeira, a gente nunca custa lembrar quem é obrigado a declarar e quem é isento da declaração do imposto de renda. Está obrigado a declarar aquele contribuinte que teve rendimento tributável em 2019 acima de R$ 28.559,70. Também aqueles que tiveram patrimônio em 31 de dezembro acima de 300 mil, contribuintes também que tiveram renda
ou melhor, receita da atividade rural, acima de R$ 142.880. Ainda aqueles contribuintes que tiveram aplicação em Bolsa de Valores, né, tiveram também outros investimentos, estão obrigados a declarar. Fora esses, os demais contribuintes continuam isentos. A gente sabe que houve mudanças na declaração do imposto de renda de 2019 para 2020, mudanças na lei, inclusive. Então, acompanha aí quais são as principais. Nós tivemos algumas mudanças de legislação. De legislação, nós tivemos que não tem mais a contribuição do empregado doméstico, que a lei previa até 2018. E essa declaração de 2019, então, por isso, ele não deduz mais a contribuição de empregada doméstica. Nós temos também a possibilidade, este ano, que também é uma novidade da legislação, de utilizar aquela doação, fazer a doação diretamente na declaração para o Estatuto do Idoso, o Fundo do Idoso. Nós temos uma mudança também em relação aos lotes de restituição, que a partir desse ano foi antecipado. Começa o primeiro lote em 29 de maio e os demais em 5 lotes, sendo o último em 30 de setembro. Nós temos outra mudança relacionada à transmissão, o envio da declaração, que o contribuinte que teve rendimentos tributáveis em 2019, acima de 200 mil, esse ano, obrigatoriamente, ele terá que informar o número do recibo da declaração do ano anterior. Aí tem uma dúvida, que muita gente ainda tem. Só deve declarar imposto de renda quem tem carteira assinada, será? Todo rendimento recebido, se não estiver previsto em lei como isento, ele é tributável. Rendimento de qualquer natureza é tributável, não precisa estar especificado. Justamente como falamos, é o contrário. As isenções são todas previstas em lei. Todos os demais rendimentos, inclusive prêmios e sorteios, que inclusive são tributados exclusivamente na fonte, também são considerados rendimentos. Uma outra dúvida muito comum, Quem que a gente pode colocar como dependente? Às vezes tem um pai que depende da gente, uma mãe, enfim, um agregado. Vamos lá então, quem é que pode ser colocado como dependente no imposto de renda? Nós temos o caso de cônjuge ou companheira, filhos ou enteados, pode ser dedutido, avós, netos, menores que ele tenha a guarda, Todos esses ele tem que observar que o limite, que eles tenham rendimentos abaixo do limite de isenção para o pagamento do imposto. O limite do pagamento do imposto é R$ 1.903 por mês. Outra questão, micro e pequeno empresário, ele precisa fazer uma declaração especial, separada? O micro e pequeno empresário, ele tem um rendimento que ele retira para ele, como pessoa física, da empresa. Pode ser prolabore. Esse rendimento, se for de lucro distribuído, ele é isento, mas o prolabore é tributável e entra normalmente na declaração de pessoa física. É diferente do imposto que ele paga na pessoa jurídica. Aquela pergunta que todo mundo quer saber, quais são os gastos que são isentos à declaração de imposto de renda, mas que mesmo assim é preciso declarar, e se não declarar, o que acontece? O pagamento é sempre isento, entendeu? Ele pode deduzir da base de cálculo do imposto, ele tem direito a utilizar como dedução. Essas deduções são aquelas deduções da base de cálculo do imposto, que são aqueles que têm um valor fixo por dependente, que é R$ 2.275,08. Despesas também com educação, também limitado a R$ 3.561,50. E as despesas médicas, que são sem limite. Agora, ele também ainda tem direito à previdência oficial, previdência privada, isso também ele pode deduzir. É importante dizer que esse limite,
ele vamos dizer assim, não pode ser compensado de um dependente para o outro. É o efetivamente pago para cada dependente. Uma outra dúvida muito comum, aquele empréstimo que a gente pegou no banco, tem de ser declarado? Na verdade, são dívidas e ônus que ele tem que deve informar na declaração esses empréstimos que ele tem. Tá? É lá na declaração de bens, tem bens e tem dívidas e ônus reais. Ele vai colocar essas dívidas nesse campo. Bom, é isso. Mais um dia tenso nos mercados. Tiramos as suas dúvidas sobre imposto de renda porque a vida continua. E amanhã a gente está de volta aqui na TV Brasil em novo horário. E a gente conta com a sua companhia. Até lá, mantenha os seus hábitos de higiene e sejamos solidários para superar essa pandemia. Boa noite.